No nosso dia a dia, praticamente tudo aquilo que nós fazemos gasta muita energia para acontecer. Quando você olha para essa tela, quando você pensa, quando você estuda, quando você trabalha, quando seu coração contrai, realizando os batimentos cardíacos, quando você é mulher no seu útero, acontecem contrações que resultam, por exemplo, em menstruação. Tudo isso gasta muita energia para acontecer. São raros os mecanismos que são espontâneos e não gastam energia para acontecer. Lembra do transporte passivo que vimos em membrana plasmática? Transporte passivo é espontâneo, ele visa o equilíbrio, ele é a favor do gradiente de concentração. Como ele é espontâneo, ele não gasta energia para acontecer. Mas são raros estes mecanismos espontâneos, como a osmose, as difusões, simples e facilitada. Mas há mecanismos, sim, que não gastam energia, mas praticamente tudo gasta muita energia. Esse conteúdo é chamado de bioenergética. É o ramo da biologia que explica de onde vem esta energia. Energia produzida, energia consumida, estocada, processada, armazenada, dissipada. Se o assunto é energia, o assunto é esse aqui, bioenergética. Passamos pela célula, pelas organelas, pelo citoplasma, visualizamos a membrana plasmática, vimos bioquímica, chegou a hora de entender de onde vem a energia para que tudo isso possa funcionar. Bioenergética, próximo conteúdo da biologia, tá? A bioenergética, ela continua a citologia, obviamente, porém a bioenergética, então, explica de onde vem a energia para que nós podemos realizar as nossas atividades diárias. Mais uma vez, praticamente tudo aquilo que nós fazemos gasta muita energia para acontecer. Eu vou chamar de atividades diárias, não só mexer o braço, movimentar o corpo, mas também órgãos internos, reações químicas, tá? Eu vou chamar de atividades diárias. E essas atividades diárias, claro, consomem uma grande quantidade de energia. A pergunta é, de onde vem esta energia? A resposta que eu sempre escuto rapidamente é a seguinte: Adalto, a energia vem da quebra da glicose. Peraí, vamos conversar direito. Tudo bem, a partir da ingestão dos alimentos, nós adquirimos moléculas, substâncias, olha a bioquímica. E essas moléculas, uma dos seus papéis de algumas moléculas é o fornecimento de energia para as nossas atividades diárias. Então, eu vou chamar de moléculas orgânicas, porque moléculas inorgânicas, água, sais minerais, lembra? Isso não oferece energia. Moléculas que oferecem energia são moléculas orgânicas. A mais famosa é a glicose, muito comentada, mas outras moléculas, quando quebradas, quando oxidadas, quando degradadas, também resultam na liberação de energia. Vou falar glicose porque só é mais famosa, a que aparece mais para a gente em questões aí, tá? Quer dizer que a partir da quebra de moléculas, nós obtemos energia. A pergunta de novo, mas Dalton, quer dizer que a energia que nós utilizamos para as atividades diárias vem da quebra dessas moléculas orgânicas, principalmente a glicose? Diretamente não. A partir da quebra da glicose, realmente haverá liberação de energia. Porém, essa energia não é utilizada de forma direta. Tá? Eu vou explicar passo a passo. Então, mais uma vez, quer dizer que a partir da quebra de moléculas, eu vou chamar de moléculas orgânicas, como a glicose muito famosa, lembra de C6H12O6? A partir da quebra dessas moléculas, haverá liberação de energia. A pergunta, onde está esta energia nas moléculas? Nas ligações químicas. Então, a partir do rompimento das ligações químicas, nós teremos liberação de energia. A partir do rompimento das ligações químicas. Então, entenda, se eu quero liberar energia, eu vou romper a ligação. Se eu quero guardar energia, eu vou formar a ligação. Ok? Então, se eu romper uma ligação, afastando os átomos da molécula, rompendo essa ligação, haverá liberação de energia. Se eu quiser armazenar energia, aonde eu armazeno essa energia? Na ligação. Eu vou formar a ligação. E a pergunta é, por que nós não utilizamos a energia que vem da quebra direta das moléculas de glicose, das ligações que estavam na molécula de glicose? Entre as várias respostas e raciocínios que eu posso fazer com você, é que o desperdício seria enorme. Se nós utilizássemos diretamente essa energia que vem da quebra direta da glicose, o desperdício seria enorme. Vamos pegar esse raciocínio aí. Como assim desperdício? Vamos criar uma ideia. Vamos supor que na sua casa existe um saco de 2 quilos de arroz. Você não vai fazer no almoço os 2 quilos de arroz direto. Se a sua casa for uma creche,
e com muita criança, não é? Então não tem jeito, você não vai fazer 2 quilos de arroz. Vamos supor que na sua casa uma pessoa pense em organizar esses 2 quilos de arroz. Ela gaste 200 gramas de arroz por dia, mesmo assim é muito, né? Ela vai pegar esses 2 quilos e separar em 10 saquinhos com 200 gramas em cada um, totalizando 2 quilos. E é isso que o nosso corpo faz. Ele pega uma quantidade maior de energia, organiza em pacotinhos menores que nós usaremos de acordo com a nossa necessidade. Pacotinho é para você entender, tá certo? Pacotinho é para você entender. São moléculas que guardam energia. Mas, Daltro, a glicose guarda energia. Eu vou tirar a energia da glicose, que é um tipo de molécula, para guardar em outra molécula, só que menores. Você pega a glicose, que é uma molécula maior, com muita energia, quebra essa glicose, liberando a energia que estava nas ligações químicas, e você armazena essa energia em moléculas menores, que são usadas de acordo com a nossa necessidade. E você conhece essas moléculas menores. Elas são chamadas de ATP. Lembra que ATP é uma sigla, né? Adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Quer dizer que a partir da quebra de moléculas orgânicas, principalmente a glicose, haverá liberação de energia que será estocada, armazenada na molécula de ATP que nós usamos de acordo com a nossa necessidade. Quer dizer que você quer fazer uma atividade, qualquer que seja ela, movimentar o braço, conversar, manusear, tá aquela dançadinha gostosinha, olhar para o Daltinho, você gasta energia. De onde você arrancou essa energia? Do ATP. Seu corpo quebrou a glicose, liberando energia, colocou no ATP, vou chamar de saquinho menor, que você usa de acordo com a nossa necessidade. Mas, Dalva, como é que você guardou energia no ATP? Acabei de comentar. Você forma ligações. Quando você rompe as ligações da glicose, exemplo a glicose, C6H12O6, é um carboidrato do tipo monossacarídeo, ela é pequenininha, você libera energia, só que você não usa ela. Você guarda essa energia nas ligações do ATP, que são moléculas menores, que nós usaremos de acordo com a nossa necessidade. Entenda, você não estoca ATP, você produz e consome de acordo com a nossa necessidade. Você vai quebrar de acordo com a necessidade, moléculas de glicose, gordura e outras moléculas que oferecem energia, armazena no ATP, depois você usa de acordo com a nossa necessidade. Lembra que reserva energética animal é o glicogênio e até mesmo a gordura? ATP não corresponde à reserva energética. São moléculas produzidas e consumidas na hora, de acordo com a nossa necessidade. Vamos visualizar o que é ATP e cadê essa energia, tá? Então, a ATP, na verdade, não é um saquinho, né? É uma molécula. É uma molécula onde eu vou guardar energia para usar de acordo com a minha necessidade. Eu tiro a energia de uma molécula maior e guardo no ATP, que é uma molécula menor, ela guarda menos energia e eu vou usando de acordo com a minha necessidade, ok? Então, essa é a molécula de ATP. Por que ela se chama ATP? Ela é formada de 3 partes diferentes, 3 unidades aqui, tá? Uma unidade chamada adenina, não sei se você lembra o que é adenina, é uma base nitrogenada. Aonde você lembra de bases nitrogenadas? Ácidos nucleicos, DNA e RNA. Quer dizer que o ATP se parece com um nucleotídeo. Lembra de nucleotídeos? São as unidades que formam tanto o DNA quanto o RNA. E, nossa, lá atrás, hein? E dentro do nucleotídeo nós temos bases nitrogenadas. Você vai perceber que no ATP tudo lembra o nucleotídeo. Uma pequena diferença. Eu vou te mostrar qual é essa diferença aí, mas o ATP é uma espécie de nucleotídeo, porém modificado. Há uma diferençazinha. Então, dentro do ATP, a adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, nós temos bases nitrogenadas. E essa base é a adenina. Além da adenina, eu tenho uma ribose. Lembra o que é ribose? Carboidrato, monossacarídeo. Opa, tem carboidrato dentro da molécula de ATP. Lembra de ribose? A ribose, ela aparece na composição do RNA. No DNA, era desoxirribose, né? Quer dizer que a ribose aparece no RNA. O ATP lembra um nucleotídeo de RNA, porque ele tem ribose, né? E perceba que ele tem fosfato também. Vamos lá, o nucleotídeo tem 3 componentes: fosfato, ose e base nitrogenada. É idêntico quase ao nucleotídeo, ele tem fosfato, ele tem ose, que é a ribose, e a base nitrogenada, que é a adenina. Qual a diferença? O número de fosfatos. Lá no nucleotídeo, que forma o DNA e o RNA, eu tinha um fosfato só, PO4-3. Aqui eu tenho 3 fosfatos. Essa é a diferença. Por que ele é chamado de ATP? A adenina com ribose,
recebe o nome de adenosina. Como são 3 fosfatos, trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, que para nós é a mesma coisa. Legal, beleza? Então isso é um ATP. É essa molécula que você usa o tempo todo para poder viver e sobreviver e fazer as suas atividades diárias, tá? A pergunta é, eu comentei com você que eu vou quebrar a glicose, eu vou quebrar moléculas orgânicas, pode ser gordura, pode ser até uma outra molécula, algumas proteínas têm a ver com energia também, e a partir dessa quebra eu vou guardar no ATP. Aonde eu guardo essa energia que veio da quebra da glicose, que eu vou guardar no ATP e usar de acordo com a minha necessidade. Ela é guardada nas ligações entre os fosfatos. São 2 ligações altamente energéticas que nós encontramos entre os fosfatos. Essa ligação e essa ligação. Quer dizer que a partir da quebra, exemplo da glicose, nós liberamos energia que é guardada nessa ligação e nessa ligação. Juntando então 3 fosfatos, formando o ATP, trifosfato. De acordo com a nossa necessidade, eu vou tirar a energia dessa ligação e dessa ligação. Toda atividade diária que nós fazemos, tudo que você faz, a energia vem daqui e vem daqui. São 2 ligações, uma mais externa, que une os fosfatos, e uma mais interna também, que une os fosfatos. A pergunta é, quando você precisa de energia para fazer uma atividade, qual ligação você vai romper? A mais externa ou a mais interna do ATP? Claro, a mais externa, porque é mais fácil de você romper, ela é mais externa. Além de ser mais fácil de ser rompida, de ser quebrada, ela é mais energética. Então não compensa romper a ligação mais interna. Ela pode ser quebrada em momentos emergenciais, ok? Só que normalmente quebramos a ligação mais externa do ATP, porque ela é mais fácil de ser quebrada, rompida e oferece muito mais energia, muito mais energia. A média dela é 7.000 calorias, ou 7 quilocalorias, uma ligação. A ligação mais interna, além de ser mais difícil de ser rompida, oferece 1.000 calorias ou 1 quilocaloria. Então, não compensa romper a mais interna. Então, tudo que você faz agora, eu movimentando o braço, conversando com você, eu estou rompendo ligações mais o quê? Externas dessa molécula de ATP. Agora, se eu romper essa ligação mais externa, obviamente, o que vai acontecer aqui? Rompendo essa ligação mais externa, eu não tinha 3 fosfatos. Se eu romper essa ligação, ficarão 2 fosfatos. Ou seja, eu tinha um ATP. A molécula mudou por quê? Eu rompendo a ligação, tá vendo? Liberei energia, que você vai usar para fazer uma atividade diária, não interessa qual seja ela, e ficaram apenas 2 fosfatos. Um fosfato foi liberado, eu perdi esse fosfato, que vou reutilizar depois para juntar de novo e guardar mais uma vez a energia. É reversível. Mas não ficaram 2 fosfatos? Então eu tinha um ATP, eu tenho agora um ADP. Por que ADP? Ficaram 2 fosfatos, é um difosfato. Então ATP se converte em ADP, que é um difosfato de adenosina. Da o tri-SP foi liberado. Por isso que ATP, de acordo com alguns, né, você quebrou ATP, obtém-se ADP mais P. Por que ATP é ADP mais P? E é porque você quebrou o ATP, rompendo a ligação mais externa, ficaram 2 fosfatos e um foi liberado. Por isso que ATP é ADP mais o P que você liberou. Alguns falam PI, fosfato inorgânico, vem PI também em provas. É a mesma coisa. ATP é ADP mais P, certo? Por isso que ao quebrar o ATP, você rompe a ligação mais externa, libera energia, faz uma atividade, qualquer que seja ela, ficando apenas um fosfato liberado, ficando apenas 2 fosfatos. Eu tinha ATP, tenho agora ADP mais o P que você liberou, ok? Agora vamos recarregar, Vou mostrar para você um ciclo então de quebra e de recarregamento. Como assim recarregamento? Eu não vou quebrar a glicose liberando energia para guardar no ATP. Como é que você guarda no ATP? Você vai quebrar uma molécula orgânica, oxidar a glicose, gordura, proteína, libera quem? Energia. E dá para o ADP, difosfato. Lembra do P que eu soltei? Oferecendo energia, a ligação é restaurada. O ADP volta a juntar com P, volta a ser ATP e começa tudo de novo. É como se fosse saquinho cheio e saquinho vazio. É o que é? Lembra aquela história de saco vazio não para em pé? Tudo tem um sentido, né? O saco vazio, o saco em pé, é o ATP e o ADP. O saco cheio, que para em pé, é o ATP, o trifosfato. É quando você abre o saco para ficar vazio, você rompe a ligação mais externa, oferece energia para poder fazer uma atividade, ficam 2 fosfatos, ADP mais o P que você soltou. Então, o saco vazio, não totalmente vazio, né? Seria o ADP mais P. Eu vou encher o saco de novo.
Eu vou quebrar a glicose, liberando energia, dou para o ADP, que junta com P e volta a ser ATP, que é o saco cheio. Isso é muito legal. Acontece o tempo todo sem parar. Parou de acontecer, um abraço para você, paletó de madeira, vai comer capim pela raiz, morreu. Não tem jeito, organismos vivos se mantêm dessa maneira. O mecanismo de morte, uma das formas de explicar o mecanismo de óbito é a não formação do ATP, e é o que te mantém vivo, né? Você quebrar o ATP em ADP mais P, libera energia, guarda de novo energia que vem da glicose, por exemplo, ADP junta com P, volta a ser ATP e começa tudo de novo. Parece complicado, não é? É uma repetição de ideias. Biologia, perfeição é repetição. Tem que repetir bastante, tem que ler, tem que estudar. E esse conteúdo em geral, para você que está aí que um dia vai fazer uma prova no colégio, prestar vestibular, é um dos conteúdos mais obscuros do aluno. A gente chama de fermentação, respiração e fotossíntese. São assuntos que são ligados à bioenergética. Agora, para você entender fermentação, respiração e fotossíntese, tem que entender ATP. É o erro nosso, às vezes, como aluno. Vai direto no mecanismo sem entender o que é ATP. Como que essa energia ficou armazenada, estocada? Como é que eu vou usar essa energia? É um grande erro. Por isso, nós estamos começando base por base, tijolinho por tijolinho, para mostrar o que é um ATP, de onde vem essa energia. Tá? Vamos mais uma vez, então. Quer dizer que eu rompi o ATP, obtém-se ADP mais o P que você soltou, havendo, então, liberação de energia. Então, rompendo o ATP, ele vira ADP, liberando energia, certo? Quer dizer que esse fosfato foi o quê? Foi liberado, foi removido. E um dia eu vou juntar esse fosfato aí. Vamos colocar no cantinho da tela de cá para você entender, então. Em cima o ATP. Ó. A adenina, a ribose, os 3 fosfatos. Adenina com ribose, adenosina. Não é isso? Ó? Adenosina. 3 fosfatos, trifosfato. Quer dizer, eu quero fazer uma atividade qualquer que seja ela. Eu vou romper a ligação mais externa, liberando quem? Energia. Tá vendo? E esse fosfato foi liberado. Obtém-se o quê? ADP, ficaram 2 fosfatos, mais o P que você soltou. Eu quero recarregar o meu ATP. Quebrando uma molécula orgânica, oxidando, exemplo, a glicose, libero quem? Energia. Eu dou energia para quem? Aqui, viu? Para o ADP, junta com P, volta a ser o quê? ATP. E começa tudo de novo. Quer dizer que essa energia é essa aqui, tá vendo? Quer dizer que eu quebrei a glicose, liberando energia, ofereço energia ao ADP, que volta a juntar com P, volta a ser ATP e começa tudo de novo. Ok? Então você vai recarregando de acordo com a sua necessidade. Se por acaso, vamos supor que uma pessoa não tem uma ingestão essencial de alimentos, está faltando gordura, está faltando carboidrato, está faltando glicose, não existe energia para dar para o ADP para juntar com P e voltar a ser ATP. Qual o recurso que o corpo tem para te manter vivo? Lembra da ligação mais interna do ATP? Eu posso romper a ligação mais interna. Não é ATP, 3 fosfatos? Romper a ligação, ficam 2. ADP. Agora, se eu romper mais uma ligação, fica um só. Fica AMP. Por que M? Mono, monofosfato de adenosina. Não é interessante, porque libera pouca energia e essa molécula praticamente não é recarregável. Virou quem? Um fosfato. Virou um nucleotídeo. Um fosfato, uma pentose, que é a ribose, e a adenina, que é a base nitrogenada. Virou um nucleotídeo. Perdeu a função energética. Então, não é interessante romper a ligação mais interna, mas ela pode ser rompida e aparece em provas. Exemplificando para você, então, colocando na tela, eu posso visualizar, então, a molécula de ATP com 3 fosfatos. Se eu romper a ligação mais externa, ficam 2 fosfatos, ADP. E se eu romper a ligação mais interna, fica um fosfato só, AMP. Mono, um só monofosfato de adenosina. Ok, beleza. Pode aparecer para você ATP, ADP e AMP. O que menos aparece é o AMP. E a pergunta da aula é: agora começa o conteúdo. Agora começa o nosso conteúdo. Eu não estou quebrando a glicose, liberando energia para armazenar no ATP, juntando ADP mais P para formar ATP, não é isso? A pergunta da aula é: como que a glicose é quebrada? Como a glicose é quebrada? A glicose é quebrada de 2 maneiras. Você conhece como fermentação e respiração. Ah, Daltra, é isso? O problema é entender isso. Como que acontece? O mecanismo de fermentação é uma quebra de glicose e outras moléculas também, resultando em liberação de energia, formando ATP. Quando você fala respiração, é a mesma coisa. Quebra da glicose, liberando energia, formando ATP. Agora, quando você está respirando aí, o que é que você está fazendo? Quebrando glicose, liberando energia, formando ATP, que vai ser usado de acordo com a sua necessidade, o tempo todo sem parar. Quer dizer que a quebra da glicose acontece de 2 maneiras principais.
A quebra acontece pelo mecanismo de fermentação ou pelo mecanismo de respiração. Eu vou chamar de respiração celular. Lembra dela anteriormente, que a mitocôndria participava na presença do oxigênio? Vamos lá, porque existe respiração também anaeróbia, né? Que não usa o oxigênio. Então, entenda, nesse momento eu vou me atentar à respiração aeróbia. O que é aeróbia? Que acontece na presença do oxigênio. Há mecanismos de respiração anaeróbia, que acontece na ausência de oxigênio. Nesse momento não vai me interessar. Chegaremos nesse ponto aí, tá? Então, quando eu falo para você fermentação e respiração, qual a diferença básica dos dois? A fermentação é um mecanismo anaeróbio. Eu vou quebrar a glicose na ausência de oxigênio. Já a respiração, para nós, é um processo aeróbio. Eu vou quebrar a glicose na presença do oxigênio, certo? Então, quem fermenta vai quebrar a glicose na ausência do oxigênio, ou outras moléculas aí. É um processo anaeróbio. E quando você respira, eu vou quebrar a glicose na presença do oxigênio. É um processo aeróbio. Vou começar com uma ideia geral, tá? No próximo aula, no próximo assunto, uma próxima videoaula ou ao vivo, a gente vai fazer, nós faremos juntos os tipos de fermentação. Tem isso? Tem. Para cada ser vivo, há um tipo de fermentação diferente. São 3. Eu vou supor no momento aqui, preste bem atenção de acordo com a tela, tá? O objetivo da quebra da glicose qual é? Liberação de energia. Você concorda? O objetivo da quebra da glicose é liberação de energia. Porém, quando você fermenta ou respira, aparecem outros produtos. Por exemplo, aparece etanol, álcool etílico, C2H5H, além de gás carbônico, CO2 e energia, que é o meu objetivo. Nesse exemplo que eu coloquei na tela para você, está aqui na tela, eu falei que ao quebrar a glicose fermentando, houve, além da liberação de energia para formar ATP, formação de etanol, álcool etílico, C2H5H, e liberação de gás carbônico, CO2. Nesse exemplo que eu dei para você, a fermentação originou etanol, álcool, né? É a chamada fermentação alcoólica, que ela produz álcool. Então, são 3 fermentações diferentes. Nessa, que é a mais famosa que aparece em provas, houve a produção de etanol, álcool etílico, C2H5H. Então, quando ela libera álcool, além do ATP, que é o nosso objetivo, energia, produção de álcool, fermentação alcoólica. Lembrar que o objetivo é energia, não é o álcool, não é a liberação de gás carbônico e CO2. E são consequências que nós podemos utilizar comercialmente. Quando o organismo fermenta, por que o organismo está fermentando? Para obter energia, para formar ATP. Nós pegamos esse álcool e fabricamos combustíveis e bebidas alcoólicas. Está vendo? São consequências que nós podemos utilizar comercialmente. Quem faz fermentação alcoólica? Exemplo, fungos, levedos, leveduras. E essas leveduras, quando fermentam, fermentação alcoólica, liberando álcool, CO2 e energia, por que é que a levedura fermentou? Para obter energia, para se manter viva. Só que, além disso, liberou álcool, liberou CO2 também. Você acha que a levedura ia saber que você ia pegar o xixizinho dela, que é o etanol, ia beber cerveja, bebida alcoólica, colocar no carro combustível? Xixizinho de fungo. Cerveja, xixizinho de fungo. Tá vendo? Liberou CO2, gásinho, flatulênciazinha, peidinho de fungo, não é? Então, isso faz o pão crescer. Você pega um pão rasgo, não pão cheiroso, peidinho de fungo na sua cara. Horroroso, não é? Mas são consequências que nós utilizamos comercialmente. Quando alguém fermenta ou quando alguém respira, o objetivo é produção de energia para formar ATP. Pode haver consequências que o ser humano que nós utilizamos comercialmente, tá? Então, nesse caso, a fermentação alcoólica produz etanol, álcool etílico. E quando nós respiramos, obviamente, quando você respira, eu vou quebrar a glicose na presença do oxigênio, liberando CO2, água e energia, tá vendo? Perceba que não existe álcool, você não libera álcool, né? Você libera água que sai pelo suor, por exemplo, que sai pela urina, você reaproveita essa água, CO2 que sai por onde? Pelo mecanismo de expiração e energia. Por que é que você respira? Obtenção de energia. E haverá também consequências que nós utilizamos comercialmente, aí no caso da fermentação. Respiração, água, libera pelo suor, pela urina, você reaproveita essa água e o CO2 sai pela respiração. Então, mais uma vez, qual o objetivo de quem fermenta ou de quem respira? Liberação de energia. E para que serve essa energia? Para juntar ADP mais P para formar ATP. Não é isso? Vamos colocar na tela então. Quer dizer que ao quebrar a glicose,
haverá então liberação de energia e essa energia junta ADP mais P para formar ATP. Tudo isso para chegar até aqui. Dá outro? E veremos como isso acontece, obviamente. Quando você compara a fermentação e a respiração, o mecanismo que você realiza predominantemente, é um mecanismo com saldo energético maior. A fermentação gera como saldo, tá? Não gera totalmente, mas saldo. 2 ATPs para cada molécula de glicose quebrada. Quando você respira, quando você faz respiração, é o que nós fazemos predominantemente, você pode fermentar, tá? Vamos lembrar isso aí. E quando você fermenta, você tem cãibra, dor, fadiga, dormência. Você não vai ficar o tempo todo fermentando, mas então você predominantemente respira. Quando nós respiramos, o saldo, em média, é de 38 ATPs e há divergências. Há autores que mostram 36, 30, 32, depende do ponto de vista e o autor que você, obviamente, visualiza. Eu vou supor, por enquanto, 38 ATPs, que é o mais fácil de você visualizar. Provas, em geral, trazem 38 ou 36. E os dois são aceitos, tá? Então, o saldo energético para quem fermenta, para cada glicose quebrada, são de 2 ATPs. Para quem respira, 38 ou 36. Os dois são aceitos. A pergunta é, Dalton, por que fermentar gera menos energia e respirar gera mais energia? Quando você respira, você usa o oxigênio. Com o oxigênio, a quebra será maior. Como assim? Quanto menos você quebra, menos energia você libera. Quanto mais você quebra, mais energia você libera. A fermentação é um processo anaeróbio, não usa o oxigênio. Na ausência do oxigênio, a quebra é menor, liberando menos energia, formando menos ATPs. Quando você respira, é um processo aeróbio. Eu vou quebrar a glicose na presença do oxigênio. Haverá maior liberação de energia e maior formação de ATP. 38 ou 36, 19 vezes mais. Mas por que com o oxigênio a quebra é maior? Porque a mitocôndria vai participar. Pronto, chegou de novo a organela. Olha a mitocôndria. Quem fermenta não usa a mitocôndria. Quem respira usa a mitocôndria. Por quê? Porque usa o oxigênio. A mitocôndria é uma organela que só participa na presença do oxigênio. Então, quando você fala fermentação, eu vou quebrar a glicose na ausência do oxigênio. A mitocôndria não participa, não participando, a quebra será menor. Vou chamar de quebra parcial ou incompleta. Quando você respira, processo aeróbio, na presença do oxigênio, eu vou quebrar a glicose com o oxigênio, a mitocôndria participará e a quebra será maior. Mas o que tem a ver? Na ausência do oxigênio, quando você fermenta, a quebra da glicose acontece só no citoplasma. Não é citologia a matéria, é dentro da célula. Então, quando você fermenta, a quebra é lá no hialoplasma, só no hialoplasma. Quando você respira, hialoplasma e mitocôndria. Mais etapas, a quebra será maior, o saldo energético será maior. Basta ver os produtos também. Percebe que o produto da fermentação, como assim produto? Olha o tamanho do álcool, C2H5H. Não é um produto grande comparado com a água, que é bem pequenininha? Se quando você fermenta, os produtos são maiores, foi uma quebra pequena. Foi uma quebra o quê? Uma quebra parcial, tá vendo? Se a quebra é parcial, você quebrou menos, os produtos são maiores, guardando ainda muita energia que não foi liberada. Você não quebrou, não tem oxigênio. Agora, quando você respirou, a quebra foi total, também chamada completa. Essa quebra total, essa quebra completa, não quebra mais produtos pequenininhos. Aqui praticamente não há energia nenhuma. Então, quanto menos você quebra produtos maiores, menos energia você libera, formando menos ATPs. Quando você respira a presença do oxigênio, mitocôndria vai participar, quebra total, quebra completa, origina produtos bem pequenininhos, que você quebrou bastante, e quanto mais você quebra, mais energia você libera, e mais ATPs serão formados. Certo? Fermentação, quebra parcial ou incompleta, porque não usa o oxigênio, a mitocôndria não participa. Respiração, quebra total ou completa, você quebra mais, na presença do oxigênio, a mitocôndria participa. Se você quebra mais, libera mais energia e o saldo será maior. Para fechar os raciocínios aqui rapidamente, quer dizer que ao quebrar a glicose, libera energia que junta ADP mais P para formar ATP. Essa reação tem nome. Escute, tá? ADP mais P. Eu não estou juntando fosfatos. Se eu estou juntando fosfatos, eu estou fazendo uma fosforilação. O
que é fosforilar? Juntar fosfatos. Eu estou fosforilando, juntando ADP mais P para formar ATP. 2 fosfatos com 1 fosfato, 3 fosfatos ATP. É uma fosforilação. Eu posso fosforilar? Eu posso, organismos vivos, de 3 maneiras. Eu não falei que eu posso fermentar para formar ATP? Respirar para formar ATP? Porém, no mecanismo de fotossíntese, também haverá formação de ATP. Ué, Doc, mas na fotossíntese, eu vou quebrar a glicose? Não. Fotossíntese. Você sintetiza a glicose. Foto, o que é foto? Luz, na presença de luz. Ué, Doc, mas eu vou formar ATP? Vai, lá com a luzinha. Só que de uma outra maneira, não é quebrando a glicose, não, tá? Eu vou te mostrar passo a passo. Quer dizer, quando você fermenta, quando você respira, ou quando alguém faz fotossíntese, haverá formação de ATP. E tem 3 nomenclaturas diferentes aqui. Vamos lá. Quando você fermenta, eu vou quebrar a glicose na ausência do oxigênio, liberando energia que junta ADP mais P para formar ATP. Então, tá bom. Na fermentação, eu falo simplesmente, olha só, tá? Na fermentação, eu falo simplesmente fosforilação. Mais nada. Eu estou fosforilando. Quando você fermenta, eu vou quebrar a glicose na ausência do oxigênio, liberando energia que junta ADP mais P para formar ATP. É uma fosforilação. Quando você respira, eu não vou quebrar a glicose na presença do oxigênio, eu vou formar ATP na presença do oxigênio. É uma fosforilação oxidativa, porque vai ser na presença do oxigênio. Só que na fotossíntese, a formação de ATP não é quebrando a glicose, é absorvendo luz. Luz não é foto, é uma fotofosforilação, ok? Quer dizer que fotofosforilação, foto é luz. Eu estou formando ATP na presença de luz. E fechando o raciocínio, onde acontece essa quebra da glicose? Eu acabei de comentar. Eu falei que é no hialoplasma e na mitocôndria. Quem fermenta só no hialoplasma. Quem respira, hialoplasma e mitocôndria. Porém, essas quebras têm nome. São as etapas. Quem fermenta tem apenas uma etapa, que é a quebra da glicose no hialoplasma. A mitocôndria participando em quem respira, 2 novas etapas vão surgir. Serão 3 etapas. Vamos lá, e finalizando essa aula introdutória de bioenergética, tá? Quer dizer que local de quebra da glicose, hein? Quando você fala fermentação e respiração. Em ambos os processos, a quebra começa no hialoplasma. Perceba também que quem respira começa quebrando a glicose no hialoplasma. Quem fermenta só no hialoplasma. Devido à falta de oxigênio, a mitocôndria não participará. Na respiração, devido ao oxigênio, a mitocôndria participará. Eu vou repetir várias vezes, várias, até você gravar a ideia. Olha, é um espetáculo, eu gosto demais disso aqui, é muito gostoso. Quer dizer que eu vou quebrar a glicose no hialoplasma, né? Vamos dar um nome para isso? Como é que chama a quebra da glicose no hialoplasma? Glicose, glico. Quebra, lise, não é lise? É quebra da glicose, glicólise. O que é glicólise? Quebra da glicose no hialoplasma. Os 2 mecanismos fazem isso. A fermentação, aliás, só faz glicólise, né? Só faz glicólise, porque a mitocôndria não participa. Quem respira, a quebra começa no hialoplasma, glicólise, porém termina na mitocôndria. A mitocôndria só participa da presença do oxigênio, né? Mitocôndria participando, haverá 2 novas etapas. A segunda, ciclo de Krebs, e a terceira é chamada de cadeia respiratória. Percebe, então, quem fermenta, haverá apenas uma etapa, glicólise. Uma etapa, a quebra é menor. Apenas uma etapa, é uma quebra parcial. Olha as ideias se costurando. Quando você respira, presença do oxigênio, mitocôndria participando, 2 novas etapas, aí são 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Como tem 2 etapas a mais, a quebra é maior e o saldo será maior, claro. Como tem 3 etapas a partir de agora, quebra maior, é uma quebra total completa, liberando mais energia e o saldo será maior. Beleza. Quer dizer que quem fermenta uma etapa apenas, quebra menor, saldo menor. Quem respira 3 etapas, 2 a mais devido à mitocôndria, quebra maior e o saldo será, consequentemente, maior. Aula introdutória, muito legal, eu sei que é carregada, mas repita a aula várias vezes, que essa ficha vai cair. Seja muito bem-vindo aos nossos estudos, mais uma vez, de citologia, iniciando bioenergética. Grande abraço para você, ótimo estudo, tudo de bom. Como sempre, beijo, Daltinho. Tchau.